avaliação do impacto na infestação de Aedes aegypti em reservatórios de água no município de Pocrane, Minas Gerais, após o uso de Poecilia reticulata, uma retrospectiva. Dados epidemiológicos sobre a dengue em Minas Gerais possuem alta magnitude. Em 2019, até 18 de dezembro, a incidência de dengue foi de 2.285 casos por 100 mil habitantes no estado, caracterizando uma epidemia da doença. O município de Pocrane, situado na região leste do sul, no mesmo período, registrou uma incidência de 1.937 casos por 100 mil habitantes. Esses dados eles foram alarmantes, né, e muito nos assustou. Para um município com a população estimada à época de 8.415 habitantes, por hora estava semelhante à incidência calculada para todo o estado. E isso fez com que a Secretaria de Saúde reavaliasse suas medidas de combate ao vetor da dengue. Diante da necessidade de reorganizar e incrementar os processos de trabalho executados pela vigilância epidemiológica para o enfrentamento da epidemia de dengue, a partir desses dados obtidos no ano 2019, este relato traz uma nova estratégia tomada pela Secretaria de Saúde do município de Pocrane, em conjunto a outras ações no combate e prevenção ao mosquito Aedes aegypti. Essa medida compreendeu a introdução de Poecilia reticulata como ferramenta de controle biológico para empoderar as ações de prevenção à proliferação do mosquito. Esse Poecilia reticulata ele é um peixinho bem pequenininho na nossa região. Ele é conhecido como barrigudinho, também tem outros nomes. E, inicialmente, a gente começou com peixes grandes. Só que esses peixes grandes eles não estavam ou não conseguiam sobreviver em ambientes com pouco oxigênio, ou, pasmem, as pessoas iam lá, pegavam esses peixes e levavam para casa para comer. E já esse peixinho pequenininho, Poecilia, ele conseguiu se reproduzir num ambiente sem oxigenação e conseguiu também conseguimos que ele esqueci a palavra, estou nervosa. A larva não se reproduziu, ele conseguiu, né, alimentar. Esqueci, gente, desculpa, estou nervosa. Nosso objetivo foi avaliar o impacto do uso de Poecilia reticulata em conjunto com outras abordagens de gestão de vetores nas comunidades como instrumento de controle biológico eficaz no combate e prevenção da dengue, além de validar a escolha dessa espécie como ferramenta de estabelecimento bem-sucedido em reservatórios artificiais de água no município. Trata-se de um relato de experiência com abordagem descritiva entre os anos de 2019 e 2021, sobre a vivência da prática do uso combinado de Poecilia reticulata com outras ações contra o Aedes aegypti pelos agentes de endemias e os resultados obtidos em comparação com manejos tradicionais de controle químicos e atividades de comunicação para o impacto comportamental sem o uso de controle biológico. O barrigudinho ele foi introduzido em caixas abertas em alguns locais no município, em meados de maio de 2019, quando o número de casos positivos cresceu substancialmente, visando aprimorar as ações e aperfeiçoar as estratégias já utilizadas no trabalho de combate ao Aedes aegypti. Para que esse projeto desse certo, um esforço coletivo multidisciplinar, envolvendo todos os agentes de endemias e as equipes de atenção primária, foram necessárias a fim de ampliar a vigilância sobre a proliferação do mosquito vetor da dengue e as doenças por eles transmitidas, utilizando-se de uma série de mídias explicativas e encontro com a população local para evidenciar o uso de Poecilia reticulata em reservatórios de águas abertas e as perspectivas dessa utilização. Nós precisamos usar várias mídias e fazer vários encontros, exatamente porque os peixes estavam sumindo, ou nos locais que a gente estava tentando fazer essa experiência, eles jogavam até água sanitária, jogavam várias coisas, jogaram comida para esses peixes, então, no início, não estava dando muito certo. A limitação desse estudo ele refere-se aos dados utilizados, que puderam ser comparáveis para descrever essa vivência. Para tanto, foram utilizados apenas dados da incidência de casos prováveis, calculados a partir de dados de população projetada segundo fontes do IBGE,
e dados retirados do boletim epidemiológico de monitoramento da SES Minas Gerais. Isso porque os índices entomológicos não seriam condizentes com a realidade, pois a utilização do peixe-alvo desse relato não foi possível em todas as comunidades. Ela não foi possível porque, logo no final do ano, já começou a se falar no Covid. Então, muito embora a gente está lá no interior de Minas Gerais, as pessoas, a população lá é muito idosa, então começava a assistir televisão e já ficava com medo das pessoas entrarem nas casas para tentar fazer essa ação naquela região. Muito embora seja um município pequeno, o nosso território lá é muito grande. É um dos maiores da nossa região lá. Além disso, o estabelecimento bem-sucedido em reservatórios artificiais de água foi apenas observacional pelos agentes de endemias e pela população envolvida. Então, aqui tem a nossa incidência. Aqui está relatando, foi do ano 2019 até o 21. Aqui os dados de Minas Gerais e esses dados aqui da nossa cidade. A gente pôde ver que, em 2020, já teve uma diferença muito grande, tanto para o Estado quanto para a nossa cidade, e já em 2021, a gente estava zerado pela SES. Do ponto de vista do estabelecimento bem-sucedido da espécie estudada em reservatórios artificiais de água, essa experiência demonstrou ser exitosa. Também foi sucedido no aspecto social, uma vez que o agente de endemias, quanto a população em geral, onde foram introduzidos o barrigudinho, ficaram super entusiasmados com os resultados, já que se eliminaram as larvas nesse reservatório e, observacionalmente, não houveram casos de doença nesses locais e nem no entorno. Apesar desse ensaio ter como objetivo demonstrar a eficácia do uso da Poecília reticulata em combinação com o manejo tradicional de controle, em comparação aos dados de 2019, onde não havia estabelecimento do uso desse controle biológico, ainda existe uma hipótese principal que futuramente precisa ser avaliada e respondida. O uso do barrigudinho, em conjunto com controles tradicionais, reduzirão o número de mosquito Aedes aegypti e suas taxas de infecção mais do que o Poecília reticulata e outros controles sozinhos? Ou seja, só o uso desse barrigudinho ele vai conseguir acabar com a taxa de infecção ou diminuir, ou a gente vai precisar continuar associando os dois. Essa resposta ela só poderá ser respondida, para além dos dados expostos nesse trabalho, quando for possível ser avaliado por meio de pesquisas entomológicas, evidenciando os locais onde a espécie de peixe estiver introduzida. Nós temos vários reservatórios de tanque espalhados pela cidade, né? A gente está substituindo aqui ela é de amianto, mas a gente já começou a substituir. Aqui tem o peixinho, nos aquários. E aqui é uma caixa d'água, numa casa que a gente foi lá colocar esse peixinho. Só que a gente tem muito trabalho quando a gente vai fazer isso em casa, porque ela tem uma abertura embaixo e a gente tem que forrar uma telinha. Mas aqui, por mais que pareça que está suja, a água estava limpa, é a caixa d'água que é um pouco amarelada, né? Porque a água é um pouco escura. Então, essa caixa d'água usada para horta e fornecimento de água para galinhas e outros animais. Nenhuma larva foi encontrada. Muito obrigada.